E a péssima atitude do técnico Roger Machado com a categoria de base do Inter. Dessa vez, o alvo foi Gustavo Prado, ainda no gramado do estádio Beira-Rio. Também a gente comenta aqui sobre protestos durante e depois da partida, mesmo com a vitória em cima da equipe do Fortaleza, e o atacante que falou depois na zona mista sobre uma possível saída do Inter. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui e atinja a meta ainda de agosto, agora no mês de setembro, que é de 9 mil inscritos. A gente está muito próximo disso, para depois partir para a meta de 10 mil inscritos ainda em setembro. Então eu conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência. Bora nessa então, começando com o vídeo de hoje falando sobre a situação de um atacante, que é Ricardo Matias. A situação envolvendo uma possível saída, e ele foi questionado. Ele que vem sendo titular do Roger Machado nesses últimos jogos. E Ricardo Matias desperta o interesse do Al Nassr, tá? Da Arábia Saudita, time treinado por Jorge Jesus, e também o time do Cristiano Ronaldo, que chegou a subir oferta de 10 a 15 milhões de euros, mas o Inter tá batendo pé. O Inter quer 20 milhões de euros pelo Ricardo Matias. Se isso não acontecer, Ricardo Matias permanece no Beira-Rio, e essa é a tendência de momento. Se o Inter for vender Ricardo Matias, vai acabar ficando para o final da temporada. O Inter entende que precisa da manutenção, pelo menos de algumas peças. O Inter está se desfazendo do Wesley. Wesley foi até flagrado já no aeroporto Salgado Filho no final de semana, né? Tá embarcando, vai jogar no Catar, vai jogar no Al Rayyan, time também do Roger Guedes, que estava com possível interesse do Grêmio em cima dele. Não vai dar, os caras não vão levar o Roger Guedes, e vai acabar fazendo dupla então com o Wesley lá no Al Rayyan do Catar. Mas sobre a situação do Ricardo Matias, o Inter ganha um fôlego também com essa transferência do Wesley, mais ou menos 10 milhões de euros, 5 ficam com o Inter, 5 para o Palmeiras, e faz com que o Inter respire. Mas que o Inter não descarte uma venda. Se chegar a uma oferta de 20 milhões de euros, Ricardo Matias, a tendência é que seja vendido. Mas hoje não tem nenhuma oferta perto desses valores. O máximo que a equipe do Al Nassr, lá do Cristiano Ronaldo, chegou foi a 15 milhões de euros. E o Ricardo Matias falou sobre essa situação toda. Ele falou e tratou com naturalidade. Falou que é importante, mas que ele está focado em jogar com a camisa do Inter e conquistar títulos com a camisa do Inter. É claro, né? É um discurso muito protocolar. A gente sabe que a situação ela é um pouco diferente, principalmente quando a gente fala da situação financeira do Inter. Então, se vem oferta, é capaz de sair. Mas Ricardo Matias disse que está focado, está com a cabeça aqui, tanto que vem sendo titular do Roger, em meio a algumas críticas do Roger, é verdade, mas ele não deixa também de baixar a cabeça, ele não deixa baixar a cabeça e continua trabalhando para ver se daqui a pouco também consegue voltar a balançar as redes. A última vez que o Ricardo Matias marcou foi lá naquele jogo contra a equipe do Bragantino, quando ele fez 2 gols. Depois de lá para cá, acabou não conseguindo balançar as redes. Ontem foi a vez do Alan Patrick e depois, na sequência, o Vitinho, que deram a vitória do Inter, a vitória para o Inter. Lembrando, né, também o momento ele é delicado. O Inter está com um time todo abaixo tecnicamente. A gente torce que com essa parada o Inter consiga voltar para os trilhos. Só que depois da parada da data FIFA, no dia 13, tem um jogo muito importante contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, tá? Mas é importante a gente saltar aqui que o Ricardo Matias falou sobre isso, mas tratou com muita naturalidade o garoto do celeiro de ases, tá? Segundo assunto que eu quero tratar aqui com você é sobre protestos, tá? Que eu acho que é importante, porque ontem, durante a partida, houve alguns protestos, tá? De 3 torcidas organizadas do Inter, e acho que na verdade das 4 a gente pode colocar aqui, tá? Mas com faixas foram 3, tá? A Nação Independente, que colocou uma faixa escrito Torcida de Milhões, Dirigentes de Centavos. A Camisa 12 colocou uma faixa dizendo muitas dívidas e pouco futebol. E a Superfico, que fica na Superior, ela colocou uma faixa escrito SCI não é para covardes, tá? Então foram protestos com faixas durante a partida, principalmente depois que o Inter acabou levando o gol de empate da equipe do Fortaleza. E durante a partida também, né, teve um cântico
de protesto da Guarda Popular, também, né, de cobrança em cima dos jogadores do Inter. Então é importante, todos os lados, todas as torcidas, elas acabaram protestando. Depois do jogo, mesmo com a vitória, lá no estacionamento do Beira-Rio também houve protestos, tá? Protestos e gritos contra jogadores que estavam passando por ali. Não tem muito o que eles fazerem, eles têm que passar pelo estacionamento, né? Muitas das vezes. E numa dessas, né, teve muito protestos. Um jogador que foi muito alvo, principalmente, foi o Carboneiro, né? Ele foi um dos poucos jogadores ali também que acabaram passando. E aí, com os torcedores que estavam presentes lá no estacionamento, também houve protesto em cima do Carboneiro, tá? Mas é importante a gente destacar aqui, é uma situação que mostra que a torcida, mesmo com a vitória de ontem, ela está incomodada com o que está acontecendo no Beira-Rio, está incomodada com o momento do Inter. Ah, venceu? Venceu, mas não convenceu, né? Até perguntei para o Vitão ontem, lá, e até quis provocar um pouco também essa situação, porque, de novo, veio aquele discurso que esse grupo já mostrou, e aí eu perguntei para o Vitão, tá, beleza, mas depois, quando vem para a zona mista, antes da parada do Super Mundial, o discurso era o mesmo, que o time ele já tinha dado uma resposta. Quando volta após o Super Mundial, o Inter tudo bem, se recupera, sai da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, nada mais que obrigação do Inter, mas é eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. E agora, né? Como a torcida, como faz para a torcida? Ontem tinha 9.099 torcedores no Beira-Rio. Né? Como faz esse torcedor acreditar e abraçar o time, sendo que a gente tem um Grenal ali na frente? Então, provoquei um pouco o Vitão nesse sentido, ele falou que esse grupo já rendeu, que é um fato, mas é aquilo, faz muito tempo e a gente não está vendo, né, esse grupo de novo convencer e dar essa confiança ao torcedor do Inter, tá, gente? Para finalizar, eu quero trazer um bastidor sobre uma situação que aconteceu, vou deixar rodando aqui para vocês um vídeo, que é pós-jogo, que é uma situação do Roger com o Gustavo Prado. Depois que terminou o jogo, né, é de praxe, né, todos os jogadores se cumprimentam ali, tanto o adversário quanto o time da casa, né, Inter e no caso Inter e Fortaleza. E aí, nisso, o Roger ele entra no gramado, está cumprimentando todos os jogadores do time do Inter. E quando ele vai no Gustavo Prado, ele não cumprimenta o Gustavo Prado, ele faz uma cobrança em cima do Gustavo Prado, expondo o Gustavo Prado dentro do gramado, dentro das 4 linhas. Eu acho que isso é o grande ponto e um grande erro que o Roger vem cometendo com a base do Inter, tá? O Alexandre Ernst trouxe que a cobrança do Roger ali era no sentido da amplitude, que o Gustavo Prado ele entrou na partida para dar mais espaço e mais abertura para a passagem do extrema, tá? Mas isso acabou não acontecendo, o Roger não gostou da forma que o Gustavo Prado ele acabou entrando na partida e aí gerou essa incomodação do Roger a ponto dele fazer essa cobrança e expondo o Gustavo Prado dentro do campo, tá? A informação é que o Gustavo Prado ficou muito irritado com essa cobrança e com essa exposição dentro do campo, tá? E não é para menos, né? Pô, essa cobrança poderia muito bem ter sido feita dentro do vestiário. Ah, mas ele quis mostrar dentro do campo porque ele quis mostrar exatamente onde ele estava imaginando que era para o Gustavo. Cara, o Roger tem a pranchetinha dele, ele pega a prancheta dele, mostra, faz tudo ali certinho, né? O que ele queria do Gustavo Prado, assim como ele mostrou antes de começar o jogo, e fala, meu filho, era isso. Mas essa cobrança, gente, ela é feita dentro do vestiário, não tem que ser feita, não tem que ser feita no gramado, tá? E por que eu digo isso? Porque a gente não vê o Roger fazendo uma cobrança dessas no Valência, né, que entrou na partida, entrou muito mal de novo. Quando o Borré não vai bem e tem uma sequência de jogos que ele está abaixo também do esperado. O Alan Patrick, a gente não vê em jogadores que são medalhões e que estão entregando pouco também do Roger fazendo essa cobrança. Quanto tempo o Bruno Henrique, a gente falava do erro do Bruno Henrique, erro de posicionamento, a falta de vigor físico, e a gente nunca viu uma cobrança desse tipo do Roger em cima do Bruno Henrique, sendo exposto dessa maneira, nem dentro do campo e muito menos na coletiva totalmente diferente, protegendo esses jogadores, né? Só que é diferente uma atitude quando ele vai lá e coloca, mas daqui a pouco vocês estão cobrando demais o Ricardo Matias porque ele já está 3 jogos sem marcar, né? Ele dá esse pitaco. Também lá no jogo contra a equipe do Cruzeiro, o repórter da transmissão do Prime, ele destaca, olha, o Ricardo Matias reclamou com o Alan Rodrigues e o Roger ele acabou
puxando a orelha do Ricardo Matias, falando para o Ricardo Matias em voz alta, para todo mundo ouvir, que o Ricardo Matias estava se escondendo do jogo, né? E agora essa cobrança no Gustavo Prado. Então, cara, aparentemente é uma má vontade do Roger com os jogadores da base. Ou tudo bem, ele quer ser aquele, né, paizão que quer mostrar daqui a pouco da forma mais dura para esses jogadores como tem que aprender. Só que eu acho que tá errado, porque ele não faz a mesma coisa. É 2 pesos e 2 medidas. Para Valência, para Borré, para Bruno Henrique, jogadores que ele dá oportunidade e defende. E do outro lado, jogadores que têm potencial, são ativos do clube e que o Roger só vem desvalorizando. Gustavo Prado, Ricardo Matias, próprio Luiz Otávio, que pouco ele dá oportunidade e até mesmo foi preterido pelo Richard, que veio do poderoso futebol turco, tá? Acho errado, mas eu quero a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se tu acha normal, acha que é uma cobrança de jogo, ou realmente o Roger tem uma má vontade com a base do Inter, tá? Também fala aqui sobre Ricardo Matias, sobre a situação também envolvendo o momento atual do Inter. Quero a tua opinião em tudo isso, porque depois eu comento em cima aí dos comentários de vocês. Não esquece, like nesse vídeo, inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Beijo, tamo junto, até mais, tchau!